começar nosso estudo de hoje. Jesus, mestre e amigo, companheiros espirituais, pedimos neste momento que nos abençoe, nos ilumine na jornada, nos dando a força que necessitamos, a paz, o amor e a luz. Mestre querido, te pedimos mais uma vez por aqueles que estão em necessidade, por aqueles que possam se beneficiar da tua luz, da tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar os invisíveis, a perceber aqueles que possamos de alguma forma ajudar, consolar. Ajuda-nos no estudo da mediunidade, para que possamos aprender a importância do trabalho, da luz e do papel do intermediário, do médium. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Mas é isso, né, pessoal? Então vamos lá. A gente, igual a gente combinou, nós vamos falar da sustentação, na reunião mediúnica. Para a gente falar de sustentação, a gente tem que lembrar, que do conceito básico aí da ciência, que é a energia. A energia é aquilo que realiza um trabalho, uma força que realiza um trabalho. Dentro da doutrina espírita, a energia é um termo meio... como é que a gente pode dizer? Meio vago, até porque na ciência também é meio vago, que substitui aquilo que o Kardec chamava de fluido. Antigamente, o Kardec chamava de fluido, que nós chamamos de energia hoje. Tá? Então, quando você lê lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, Kardec falando dos fluidos, fluido para nós está muito mais para líquido, porque da água, essas coisas. Por isso muita gente fala assim, nossa, tem um monte, o plano espiritual é todo molhado, porque está cheio de fluido, mas na verdade é o termo que eles tinham dentro da conceituação ali do Kardec para poder se referir ao que nós chamamos de energia, seja ela energia elétrica, seja qualquer tipo de energia. Todo trabalho, toda situação necessita de energia para ele poder ser realizado. Ou seja, você tem que imprimir energia em alguma coisa para ter um resultado. Se você quer luz, você coloca energia elétrica. Se você quer movimentar alguma coisa, energia cinética. Se você quer parar alguma coisa também, tudo gasta energia. A reunião mediúnica, da mesma forma, vai ter um gasto de energia. A gente pode imaginar cada um de nós como uma bateria, que está carregada, normalmente de fluidos quando a gente reencarna, talvez nem uma bateria, uma pilha, seria talvez mais interessante para a gente se imaginar, Então nós somos como uma pilha carregada. Então quando a gente reencarna, nós temos uma determinada carga, e nós estamos ali explodindo de energia, Diz que é um dos motivos que o pessoal adora ficar esfregando em bebê, Que o bebê está todo carregado de energia, você pega o menino, você está lá vampirizando ele, achando que você está sendo bonzinho, Você está lá, dá uma sensação que você quer pegar, apertar ali, Você está, drenando. Tem uma troca de energia, tem, Aí por isso que o menino reencarna com energia essa, Porque todo mundo vai esfregar, Pode ver, todo isso não é só com o ser humano, até os animais, Você pega um filhotinho, Eu tenho meus gatinhos lá que filhote, eu fico esfregando eles assim, Então assim, é um trem fofo, Os negócios, Mas isso é uma forma de energia. Então a gente, o indivíduo, a gente tem uma determinada carga de energia. A doença, o que é a doença do ponto de vista espiritual? É algum desequilíbrio nessa energia. Ou você está perdendo energia por algum motivo, ou você tem menos energia, ou você está desgastando essa energia, E isso debaixo do quê? Da nossa vontade, Então a gente tem um vício, por exemplo, eu estou lá bebendo cachaça até falar chega. O que está acontecendo comigo? Eu estou desgastando, a vitalidade, por exemplo, do meu fígado. Por quê? Porque eu estou imprimindo nele um ritmo lá de filtragem lá para poder tirar o álcool do meu organismo, que ele não dá conta, Então ele chega no momento que ele entra em exaustão, e a exaustão se torna uma doença, uma cirrose, alguma coisa, uma facilidade para ele poder pegar algum tipo de doença, ou coisa assim, E então o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir, normalmente a medicina trabalha com o quê? Tratar, o efeito. Então eu tô com o fígado lá todo podre, o que eu falo? Não, fulano, nós vamos arrumar um transplante de fígado para você. Aí você faz o transplante de fígado, E aquilo tem um resultado momentâneo, mas se a pessoa não parar de beber,
ela retorna aquele estado que ela estava antes. Isso, né, a gente falando fisicamente. A mesma coisa, por exemplo, sou diabético, né, açúcar, né, meu pâncreas está lá, né, gritando lá, não aguento mais, né, e eu tô lá enfiando açúcar. O que vai acontecer uma hora? Esse açúcar vai começar a ficar em excesso na minha corrente sanguínea, aquela coisa toda, né? Mesma coisa é a energia espiritual. É o mesmo princípio. Se eu desgasto, eu preciso de ter um retorno daquela energia, né? A nossa bateria física, ela pode ser recarregável até certo ponto, tá? Por quê? Porque a energia que nós temos, ela tem várias, vamos dizer assim, utilizações. Tem aquilo que os espíritos chamam de energia vital, né? O que é energia vital? É a nossa bateria de vida. Tipo assim, o Marcelo reencarnou com energia vital para 90 anos. Beleza, então eu tenho uma bateria aqui que se eu, né, me manter relativamente equilibrado, eu fico encarnado 90 anos. Mas o Marcelo começou a desequilibrar na bebida, no sexo, no sei lá, o que for. Essa bateria vital do Marcelo, que era de 90 anos, vai cair para 70. Por causa desse desgaste, né? Aí o Marcelo tem um processo obsessivo, tem um espírito lá que está, além do desgaste que o Marcelo tem dessa bateria lá, né, que eu estou desgastando lá com a bebida, com o sexo, seja lá o que for desregrado, tem um outro espírito que está me drenando isso aí também, porque quando ele me vê, né, produzindo energia lá, que tem a frequência ali do sexo ou da bebida, ele vai lá e começa a drenar, ou seja, eu tenho que compensar para mim, né, o meu desgaste para ele. Aí os dos 70 cai para 50. Né? E aí eu não tenho reposição dessa energia, porque eu só desgasto. Ah, mas eu cuido de outras áreas da minha vida, mas é uma energia que se divide para tudo. Essa energia também serve para quê? Para a reunião mediúnica. Quando eu estou na reunião mediúnica, né, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter um desgaste de energia que vai ser, né, o que eu vou utilizar ali para o fenômeno da mediunidade, né? Dependendo da quantidade de energia que eu tenho, ou da quantidade de... Oh, meu Deus! Visitas? Não vou sair depois. Tá bom. Né? Dependendo do desgaste que eu tenho, eu não consigo repor. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter doenças de nível espiritual. Por isso que muita gente fala assim, ó, você não pode participar de uma reunião mediúnica ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem lá a quantidade de energia, você desgasta em uma, você não recuperou ainda, porque tem uma taxa de regeneração, né? Se você entrar naquele joguinho, né? Tem a taxa de regeneração de mana, né? Então tem a taxa de regeneração de energia espiritual, né? E aí o que acontece? Às vezes a sua taxa de regeneração de energia é menor do que o seu desgaste, né? Então a pessoa quer fazer tudo, ela não dá conta, ela sofre. Existem algumas pessoas que ou têm muita energia, né? Ou seja, ela tem uma bateria muito grande, ou ela recupera muito fácil, né? São alguns tipos de médium, né? Ou então as pessoas fazem aquilo que a gente chama, né? Que o pessoal que faz terapia alternativa chama de canalização. Já ouviu falar de canalização? Né? O que são as terapias de canalização? Passe, reiki, jorei, sei lá o que, né? Uga-uga do índio lá, não sei, né? Tô brincando, tá, gente? Né? Todo tipo de... O que são essas terapias a não ser terapias de transfusão de energia? Eu pego a energia de um foco e coloco no outro, né? Então, quando você vai ver o passe na casa espírita, né? O passe é bom para trabalhar energia? Por quê? Porque às vezes eu tô com energia em excesso, né? Eu tô lá aplicando o passe, eu tô dispersando aquele excesso, eu estou, né, descarregando aquela energia, tá? E aí o que acontece mas aí eu começo a dar passe todo mundo, todo dia, né? Faz uma fila lá em casa lá, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter um desgaste, né? Qual que é a diferença, por exemplo, do reiki? O que o reiki trabalha? O reiki, por que o pessoal gosta muito do reiki? Porque o reiki ele não ele pega energia da natureza. Né? Ao invés de eu pegar aqui da minha caixa d'água de energia, né, da minha bateria, né, o fio passa por dentro de mim, eu conecto na tomada lá da árvore, da pedra, do céu, da planta, do sei lá o quê, né, da natureza em geral, e eu tô só transfundindo, né? Mas é melhor para algumas coisas sim. Por quê? Porque eu não tenho desgaste de energia. Mas para alguém que está precisando de uma energia que é humanizada, materializada, a energia da natureza não funciona tão bem. Funciona? Funciona. Mas funciona tão bem? Não.
Aí nós vamos pegar aqui, né? Isso tudo fala de sustentação, tá, gente? Aí chega o espírito na reunião mediúnica, aquilo que a gente sempre fala aqui com vocês. Chegou o espírito aqui. Esse espírito, ele estava lá nas regiões umbralinas, estava lá sendo lá espancado, agredido, sugado, drenado. Ele chega aqui igual uma uva murcha, né? Aí ele chega aqui na reunião mediúnica, né? Ele está lá com a concentração energética dele lá embaixo. Aí na hora que ele chega aqui, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na corrente, né? Que é o fruto da nossa energia, a nossa bateria coletiva, e ele vai puxar. Quanto mais materializado ele for, mais ele precisa de uma energia de quê? De encarnado. Então vem Jesus com a energia dos planos superiores, né? Ele nem vai perceber. Só se Jesus manipular o negócio lá para deixar a energia dele densa, o que não é fácil. Jesus faria, mas a gente não, né? O espírito normalmente não faz. Então ele precisa de uma energia de determinado tipo, tá? Então tem energia da natureza, tem energia de encarnado, tem energia de desencarnado, tem energia de espírito superior, tem energia de espírito mais perto da crosta. Por isso que vocês veem nos livros, nas histórias, que normalmente quando tem lá um trabalho de passe, alguma coisa sendo feita, vocês já perceberam que o mentor, ele pede para alguém fazer o trabalho? Presta atenção, o André Luiz está lá, tá ele lá e o Clarencio, né? E ele lá, o Gubis, o Speed Luz lá. Aí ele fala assim, ó, vai lá e você dá o passe nele. Aí o André Luiz, vai, né? Por que o outro lá, que é, né, overpower lá, cheio de energia, não vai ele mesmo e faz o negócio? Porque a energia do André Luiz é mais próxima, tá na frequência daquele espírito. Então ele vai aproveitar melhor. Ele não precisa da energia do espírito iluminado, que é muito sutil, que ele não vai reter, né? Ele não tem estrutura para reter aquele tipo de energia. Ele nem afinidade, né? Ele não tem afinidade. Então, quando aquela energia vier nele, vai encher ele de luz por um momento. Não que o amigo espiritual virar, a energia dissipa toda. Por quê? Porque ele não tem o que segura aquela energia. Né? Então, o que acontece? Os semelhantes atendem os semelhantes. Essa é a grande lei do universo, né? Um ser muito iluminado pode quebrar essa lei? Pode, né? Mas é um desgaste, né? E tem outra coisa. Quando ele deixa o outro, que vamos dizer assim, é inferior, fazer, ele está ensinando o outro também a doar a parte dele. Aí quando a gente vem para a reunião mediúnica, o que acontece? Está aqui, ó. A nossa energia, a nossa bateria, ela começa a ser o quê? Compartilhada. Então, à medida que eu compartilho essa energia, o que vai acontecer? Alguns vão desgastar mais, outros vão desgastar menos, outros vão ficar doando, que é o trabalho do médium, que a gente chama de médium de sustentação. O que o médium de sustentação é? Ele está, né, sendo, né, uma bateria 2.0 do trabalho que está acontecendo. Ele está sendo ali, está ali como, né, um instrumento de recarga. Enquanto a energia está sendo drenada de um médium aí que está trabalhando mais, ele está lá contribuindo para reequilibrar aquele ambiente. E isso existe em tudo, não é só na reunião mediúnica, não. Né? O que acontece? Muitas vezes, já viu quando a pessoa vai numa coisa que ela gosta muito e ela não percebe que o tempo passa? Por exemplo, a pessoa vai na festa, né? Ela tá lá naquela festa lá, né, tá se divertindo, tá alegre, tá achando tudo bom. Quanto mais gente tá na festa, mais a festa dura. Por quê? Porque tá tendo uma distribuição de energia, porque nem todo mundo tá lá no meio pulando. Tem uns que estão lá, que gostam de ficar sentado, olhando. Tem uns que gostam do ambiente, tem uns que gostam de bater papo. Então a energia daquele ali, ela está sendo... Aonde a gente está, a gente cria corrente. Por isso, quanto mais afinidade a gente tiver, maior é essa corrente. Por isso que existe uma tendência do ser humano, né, da gente, de fazer o quê? Criar tribo, criar bando, criar partido, criar grupo, né? Essa tendência que nós temos, ela é fruto do quê? De um inconsciente de atração psíquica. Por isso fala que o ser humano é muito social, né? A gente precisa do social, a gente precisa de, né? Jesus falava isso, né? Vivendo, né? Onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Nós precisamos de quê? De trocar energia com os outros. Porque a minha energia sustenta e a energia do outro sustenta. Né? Então, o que é um grupo mediúnico? O grupo mediúnico é um conjunto de pessoas... Bom dia, cara. É um conjunto de pessoas que está vibrando na mesma onda e está se alimentando energeticamente. Né? Quando que a gente desanima de qualquer tipo de trabalho, seja ele material, espiritual, profissional? Quando nós não estamos encontrando alimento psíquico. Os seres iluminados falam isso pra gente, os espíritos falam isso pra gente. Ó.
Quando a pessoa não tem alimento psíquico naquilo que ela está, ela se sente constrangida a sair. Seja um trabalho, seja um grupo religioso, seja um relacionamento. Ela não tem alimento psíquico, ela se afasta. Ela sente que está faltando alguma coisa, ela entra no processo de melancolia. O que é o processo de melancolia? Né? Energeticamente falando, o que é? Eu não estou recebendo nenhum tipo de energia de volta daquilo que eu estou fazendo. Ou então eu estou numa frequência de energia diferente daquilo. Que é, né? Aí a gente volta quando a gente pensa nisso. Você já viu quando fala assim que os grandes espíritos eles reencarnam em sacrifício no plano físico? Né? Para nós, sacrifício é achar ruim, sentir mal. Não, qual que é o sacrifício? Eles estão fora da onda de alimento psíquico deles. Então, quando Jesus veio para a Terra, né? Quando ele reencarna, né? Realmente, Jesus está sozinho. Né? Porque tirando um pouquinho ali a Maria, né? O João Evangelista depois, ninguém tinha troca energética com Jesus. Porque todo mundo queria o que de Jesus? Lembra da moça? Era um estranho no ninho. Jesus era um estranho, uma super bateria e todo mundo queria sugar ele o tempo todo. Lembra da moça lá que vai lá e põe a mão na roupa dele? Vou curar? Claro que Jesus sabia com o que ele estava. Jesus ele tem uma maturidade espiritual para entender isso. Quando um espírito muito superior ele reencarna, né, ele vai reencarnar num processo de solidão muito grande. Por quê? Porque ele vai estar num meio que não é o dele, um meio onde ninguém acompanha nem os voos do pensamento, nem os voos do sentimento dele de modo algum, e que todo mundo quer tirar dele o que puder. Até por desespero, né? Por que a multidão cercava Jesus? Né? De certa maneira, todo mundo ali queria um pedaço de Jesus. Todo mundo ali queria um pouco daquela energia, né? Olha só, isso, né? Então, assim, por isso que muitas pessoas, né, que são ditas aí estranhas, esquisitas, fora da, né, sofrem, né? Mas é um sofrimento diferente, não é um sofrimento de tristeza, é uma solidão, né? Então, por isso que acontece? Lá no plano espiritual, você está reunido com seres que são semelhantes a você de alguma forma. Então, você está se alimentando o tempo todo, por isso que lá é bom. Né? Por isso você vai e fala assim, nossa, quer ir pro nosso lar, né? Todo mundo que está no nosso lar gosta, por quê? Porque são seres que são iguais, né? É a mesma coisa que falar assim, ó, eu gosto de Star Wars, né? Aí me coloca lá na convenção, lá nós vamos debater lá os temas mais profundos lá dos Jedi contra o Sith, lá filosofia Jedi, nossa, os Siths falam, né, que o poder... você vai ficar lá até... né? Mas bota alguém que não está naquela onda. É a mesma coisa. Então o que é a sustentação da reunião mediúnica? Funciona exatamente como todas as outras formas de interação de energia. Então, qual que é o melhor médio de sustentação? É aquele médio que está integrado, que gosta do trabalho mediúnico que ele está fazendo. Se eu não gosto, gente, não adianta eu ir, não. Né? Existem companheiros que ficam anos a fio dentro da reunião mediúnica, porque em algum momento da vida dele, ele chegou numa casa espírita e alguém falou para ele assim, você é médio, tem que trabalhar. Essa frase é a pior frase que existe. Porque normalmente quem fala isso para todo mundo. Entendeu? Qualquer problema que a pessoa fala, ele joga isso para a pessoa. Ah, eu tenho muita dor de cabeça. Você é médico, tem que trabalhar. Ah, porque a minha mãe briga comigo todo dia lá. Você é médico, tem que trabalhar. Ah, porque lá no meu trabalho lá eu não consigo ficar parado no emprego. Você é médico, você tem que trabalhar. Aí a pessoa vem para a reunião mediúnica na expectativa de resolver um problema particular que eu falo que não é só dela, é uma coisa única. Tipo assim, se eu for para a reunião mediúnica, lá em casa, minha relação com meu marido, com meu filho, com meu irmão, com meu tio, com meu cunhado, com meu cachorro, com meu gato, vai melhorar. Aí eu vou para a reunião mediúnica. Aí eu fico 20 anos naquela reunião, entediado, sem vontade nenhuma de estar ali, mas indo porque alguém falou comigo que eu sou médico, tem que ir, e alguém falou comigo que se eu largar eu vou ter problema. E aí eu fico escravizado da reunião. Aí fica aquele ser apático ali, né? E aí começa a reunião, tá lá, né? O que a pessoa tá doando ali? Nada, ela não tá sintonizada com aquilo ali. Às vezes ela nem acredita muito naquilo, mas vai que, né? Eu fiquei uma semana sem ir, passei um mal lá em casa, né? Nossa, tem que ir, né? Entendeu? O tem que fazer é o pior desafio que existe. Nós não temos que fazer. Nós temos que entender por que nós estamos fazendo. Aí, quando eu entendo o que eu estou fazendo e eu começo a gostar daquilo, aí eu me sinto estimulado. Aí eu vou. Mas eu não vou porque eu tenho que ir, eu vou porque eu gosto. Esse que é o grande desafio das coisas hoje, né? E essa também é a grande armadilha de energia que nós estamos vivendo hoje.
Hoje também nós queremos fazer só aquilo que nos agrada. Quando a gente não faz aquilo que nos agrada, nós fugimos daquilo igual o diabo foge da cruz. Né? E aí falta pra gente uma palavrinha mágica do campo da mediunidade, que chama de disciplina. O que é disciplina? A disciplina é você criar o hábito positivo em torno de alguma coisa. Então, meu hábito positivo é vir aqui todo domingo de manhã. Estou inventando, né? Então, eu tenho que associar aquilo ali com algum tipo de recompensa de energia. Ver todo mundo, ó. Pronto. A coisa que você, pra você essa é uma recompensa. Mas às vezes aqui pra Renata não é. Nossa, e quando é aquela pessoa que tem aquela questão de todo dia e só faz tudo reclamando? Aí ela tá desperdiçando a energia dela, tá jogando energia fora. Né? Porque nós vivemos numa sociedade que o que importa? Importa mais o trabalho do que a ação. Né? Do que você gostar. Aí entra uma questão. Isso também é um sinal que a pessoa não tem maturidade espiritual para lidar com aquilo. Um espírito superior, ele vem com a missão específica de doar a vida inteira, e ele vem e fala, beleza, eu não vou ter nenhum tipo de prazer, eu venho aqui para trabalhar, Jesus. Né? Volta lá em Jesus, que é o superlativo. Jesus veio na Terra. Né? Jesus veio para aproveitar alguma coisa aqui do plano físico? Primeiro que nada que chama a atenção dele. Né? Talvez a gente, né? Né? Então se fala assim, Jesus, vamos lá ver o episódio novo de Star Wars comigo, Jesus vai olhar para mim e falar, meu filho, né? Tem mais que falar, eu não gosto, tá errado, eu gosto, ele não gosta, né? Então assim, ele veio com uma missão específica, falou assim, eu vim porque eu vou ali doar, né? Eu tenho aqui um Itaipu de energia, eu posso doar para todo mundo e não vai faltar para mim, né? A gente, quando a gente vem e a gente acha que a gente tem que ser igual a alguém, eu tenho que ser o novo Chico Xavier, eu tenho que ser um novo Jesus, eu me estrepo. Porque Jesus tinha uma usina de Itaipu, eu tenho a bateria de 12 volts. Então a minha bateria de 12 volts não vai produzir o mesmo efeito da usina de Jesus, que ele conquistou aí na história espiritual dele. Um dia, quem sabe, eu vou ter, mas agora não tenho. Aí o que acontece? Eu começo a me comprometer com aquilo que eu não dou conta. Eu começo a criar sintonia com aquilo que eu não quero. E aí qual que é o resultado natural? Eu não consigo manter, eu não consigo fazer. E quando eu não consigo manter, eu não consigo fazer, vem o quê? Culpa, frustração, sensação de derrota. E aí eu baixo a minha vibração e sintonizo com mentes que estão culpadas, derrotadas e entristecidas. E aí eu entro em um processo obsessivo. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para a gente poder desenvolver os valores da nossa mediunidade. Por isso quando a gente chega na reunião mediúnica, sentamos, agora voltando aqui para a gente aqui, sentamos na reunião. Né? Quem que é o médium de sustentação clássico? É aquele que não tem nenhum tipo de mediunidade ostensiva. O que isso quer dizer? Eu não percebo, eu não sinto, eu não vejo, eu não escuto, né? Diretamente, tá? Diretamente eu não, né? Você vai falar assim, ó, o cara tá falando que tem um espírito aqui, eu não, né? Não tô vendo nada. O cara tá falando que tem, esse cara tá viajado, não tô percebendo nada. Normalmente as pessoas vão ser um médium de sustentação. Mas para ela ser um médium de sustentação, ela tem que pelo menos gostar do que ela está fazendo ali, senão não rola, né? Senão ele vai ser um médium de drenação, ele vai chegar aqui e vai puxar energia para ele, né? Tem médium de drenação também, o cara que senta na reunião mediúnica, ele só pensa nos próprios problemas, na própria vida, no próprio egoísmo, né? Só no mundo que gira em todo o meu umbiguinho aqui, ó, né? Aí eu sento aqui na mesa, o trabalho está acontecendo, eu... dá para mim aí que eu preciso mais que todo mundo, coitadinho. Normalmente tá nessa energia do coitadinho também, né? Então, às vezes a gente se prende nisso. Então, assim, eu tenho que saber o que eu quero. Quem que pode ser um médium de sustentação? Todo médium que não tiver envolvido em nenhum tipo de percepção mediúnica no momento. Então, por exemplo, eu sou médium sensível, eu enxergo, né? Eu consigo conversar com os espíritos, essa coisa toda. Beleza. Vai ter hora que eu não vou estar fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na corrente, eu vou doar. Como é que doa? Aí que é o negócio, né? Como é que doa, né? Você faz assim, né? Se concentra, assim, a energia na ponta do dedo, assim, solta um relâmpago da força, assim, eletrocuta, cai igual o imperador faz, né? Não. Como é que você doa alguma coisa? Você doa pelo pensamento. Você pensa, aquilo que você pensa, você vincula. Aquilo que você vincula, a energia flui. Você está colocando energia naquilo. Você fala assim, ó, eu quero muito passar na prova. Aí o que você está fazendo? Você começa a pensar naquilo, você começa a focar a sua energia naquilo,
né? E aquilo vai ter um determinado resultado. Claro que se você não estudar, não adianta a sua energia, né? Você tem que estudar, né? Porque a energia vai te ajudar, né? A talvez fixar o conteúdo, a ter mais, né, discernimento e tal, né? Claro que existem seres iluminados aí que só devem pensar e eles já sabem de tudo, né? Mas aí nós não estamos nesse ponto ainda, né? E aí o que acontece quando você faz isso, né? Você ajuda, né? O pessoal brinca, o Hermínio Miranda falava que o médio de sustentação ele fica na torcida. Entendeu? Né? Que é um conceito interessante. Então tá lá tendo uma comunicação difícil lá, né? Eu tô lá torcendo. Nossa, o dirigente vai conseguir, o outro vai se acalmar, né? Então assim, porque tem gente que acha que médio de vibração que é aquele cara que fica rezando a Ave Maria a reunião inteira. Isso é um reflexo daquilo que a gente chama de atavismo, né? Porque a gente, nas nossas histórias espirituais anteriores, né? Quando o pau quebrava espiritualmente, o que a gente fazia? Repetia. Rezava o texto. Né? Rezava o texto, lia o livro dos mortos lá do deus Anubis, lá do Egito, né? Recitava lá os cantos órficos lá, né? Então, na Grécia Antiga, né? Você ficava lá na repetição. Porque para que serve a repetição, gente? A repetição é para concentrar. Por que a pessoa reza 1000 Pai Nosso? Você reza 1000 Pai Nosso, você está introjetando aquela ideia, Deus, Pai, Jesus. O objetivo é esse, você concentra o seu pensamento naquilo ali, né? Por isso você lembra quando você vai dormir que o pessoal tinha aquela logota lá de contar ovelha? Eu fiz isso muito quando era menino. Falei, nossa, eu tô com sono, conta as ovelhas. Aí vi uns espíritos, assim, muito agradável. Eu contava 3 ovelhas, já vinha um monte de pensamento. Você viu os espíritos? Mas por que fala para contar a ovelha? Porque você está concentrando. É um foco de concentração. Não é a ovelha, não. Você está pensando. Você pode contar 3, né? Lord Sith pulando a cerca, assim. Uns Darth Vader pulando a cerca, assim. Você concentrar quando era pequeno e aí pronto. Aí o que acontece? Pode ser garrafa pet pulando, né? Se você quiser. O fato da repetição faz com que você se prenda naquela energia. E aí você concentra. Quando você concentra, a energia flui, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa está doente, aí fala assim, fulano está doente, então só precisa de atenção. Né? O que é atenção, gente? Por isso que quando a gente está doente, vai lá pro quarto da mãe, né? Né? O bichinho, quando ele está doente, ele esfrega na gente. O que ele está querendo? Dá energia, isso. Né? Me dá afeto que eu sou bonito. Por que o ser menor, o filhote, o animalzinho, né? A gente gosta deles? Porque eles esfregam na gente, eles são fofos, dá vontade de ficar, né? Então eu tô lá dando energia para eles, eu tô lá absorvendo e dando, né? Então quando a gente eu tô carente. Tô carente de quê, gente? Da sua energia, eu sou vampiro, dá um pouco de sangue aí, ó, né? Gente, tudo enquadra. Tudo enquadra. Por que o vampiro bebe sangue na lenda? O vampiro bebe sangue porque ele está sugando a vitalidade do outro. O outro tá vivo e ele está morto. O que é a vida? A vida é o sangue. Né? Então eu tenho que tirar o sangue de alguém que eu não produzo para me manter a minha não vida viva. Né? Estou lá filosofando. Né? Então o que acontece? Isso acontece com os espíritos. Eu estou carente por quê? Porque a energia que eu gosto é a energia do sexo. É a energia da cachaça. O que eu vou fazer? Eu vou lá vampirizar, entendeu? Alguém que tem aquela energia, vou beber. Quando eu começo a beber a energia da cachaça aqui da Luiz, né? Aquela cachaceira, né? Eu começo a vampirizar a energia. Né? O que acontece? Tem um desequilíbrio nela. Por quê? Porque aquela energia que ela gosta tá saindo. O que vai acontecer? Opa, eu preciso tomar uma aqui, tá faltando alguma coisa nesse negócio aí. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. O espírito chega na reunião em necessidade de determinada vibração. Então, às vezes, é um espírito extremamente crítico. Imagina, chegou um espírito extremamente crítico, né? Aí, esse espírito está manifestando aqui pela Renata, né? E, vamos dizer, a Ana está conversando com o espírito. Ela está no papel de dirigente, né? E aí, o Vinícius, que é um cara extremamente crítico, eu vejo na cara dele que critica todo mundo o tempo todo, né? Ele começa, né? O espírito é um espírito crítico. Aí o Vinícius começa, nossa, ela está falando errado. Nossa, ela nem perguntou o nome do espírito. Nossa, essa energia da crítica dele estava alimentando quem? O espírito. Então o espírito fica cada vez mais crítico durante a reunião. E eu não sei porquê. Mas o espírito é muito difícil, Senhor, meu Deus. Espiritualidade não é, o espírito é difícil, né? Porque tem sustentação, né? Para a energia desse espírito. Igual já aconteceu uma vez, a gente estava numa casa espírita, nem sei o que eu fui fazer, eu fui na reunião numa outra casa espírita, né?
E aí o pessoal, tinha um companheiro nosso que até desencarnou já, que ele era policial aposentado e era daquele que até para fazer culto do evangelho lá, ele levava o revólver dele. Ele sentava na casa da pessoa para fazer culto do evangelho lá, colocava o evangelho do Kardec e o 38 do lado, lá na mesa do cara, assim, ó. Cego, desse jeito, né? Ele já tá no plano espiritual, né? O senhor, né? Policial, né? Tem muitas histórias, né? O que aconteceu um dia? Ele estava frequentando uma outra casa, me convidou para ir lá, nós fomos na reunião, né? E, se não me engano, lá na Cruzada dos Militares Espíritas. Olha o nome, Cruzada dos Militares Espíritas, né? Pelo menos espírita, né? Mas é gente boa. Não, gente boa, eu gosto deles. Eles são uns senhores de idade, muita gente boa, mas tudo rígido, né? Porque é a natureza, né? Por isso que eles se uniram, né? Mas pelo menos espírita, né? Aí começa a reunião mediúnica. Estou lá, sentado lá na subcorrente, né? Que é o pessoal que fica sentado fora da mesa, chama de subcorrente, tá? Como se não fosse a mesma coisa, tá bom? Né? Um lugar físico, né? Mas tudo bem, depois nós falamos disso. Sentei lá na subcorrente, né? Começou a reunião mediúnica. Um senhor lá, que era um coronel aposentado, é sempre assim, coronel, sargento, esse moço ele era capitão aposentado da polícia. Daquela época o cara conseguia promoção porque matava mais, batia mais, né? Esse que tinha um tal de promoção por bravura, que significa o quê? Espanca o outro que você ganha promoção, né? Mas isso lá na década de 70, né? E ele é um cara ultra gente boa, né? Então o que acontece? Eles estavam lá e aí começou a reunião. Em determinado momento da reunião, né, manifestou um espírito trevoso que era a favor, né, que é o que a gente brinca lá com os espíritos, fala às vezes pra gente, eles falavam o seguinte, que tinha que ter a opressão do bem. O que é a opressão do bem? É os espíritos de luz usar o poder deles para obrigar todo mundo a ser bonzinho. Né? E o espírito, tipo assim, ó, você tá fazendo uma maldade, vem um espírito de luz, toca um câncer no você aí, que você vai ver que você não vai ser bom, não, vai ficar com câncer. Entendeu? Tipo assim, que os espíritos trevosos querendo ensinar para os espíritos de luz como trabalhar. Tipo assim, se eu tivesse poder deles, eu fazia isso, né? E aí esse espírito começou a falar, né, que ele fazia, acontecia, bem, né, que tem que pegar, que tem que sobre uma questão de mediunidade, uma pessoa que tinha uma mediunidade lá, que era rebelde, eu não lembro bem a história, acho que uma mulher lá. E que tem que pegar, por que isso? Porque a mulher era desequilibrada, e por que ela não estudava, e os espíritos, ó, né, batendo. E eu falei, meu Deus, cadê a caridade nesse negócio? Essa entidade tá massacrando a pessoa e o pessoal tá todo mundo concordando, né? E aí, na hora que eu estava na reunião, né, eu estava enxergando o ambiente espiritual, da mesa lá que devia ter umas 20 pessoas, umas 15 estavam ligadas na mente do espírito. Aí eu falei assim, nossa, o espírito está dominando todo mundo. Aí o Lucas virou para mim e falou, não está dominando ninguém. Esses que vocês estão vendo que estão ligados com a mente dele, são os que estão concordando com ele no que ele está pensando. Ou seja, eles estão dando sustentação. E o espírito, dentro da reunião, ele está fazendo o que ele quer. Porque o grupo coaduna com as ideias e com os pensamentos dele. Concorda com tudo que ele está fazendo. Sim. Acha que é mesmo preguiça, que ela não vai na casa espírita por preguiça, que ela não fazia os trabalhos lá por preguiça, que ela era desequilibrada. Entendeu? Todo mundo estava concordando, né? E assim, um grupo de metade homem e metade mulher. Tinha uns 5 lá que não estavam entrando na onda. Mas inclusive a pessoa que estava conversando com o espírito, que seria o obsessor da moça, ou da senhora, não lembro se era, né? Tava todo mundo de certa maneira, tipo assim, ela tá fazendo mesmo, né? Aí o que ela arrumou para ela? E por isso tem esse obsessor aí, ó. Vocês estão entendendo? Ou seja, é uma reunião mediúnica e tava tendo sustentação, mas a sustentação era para quem? Não era nem para o espírito, era para o desequilíbrio do espírito. Aí o espírito, entendeu? E aí às vezes o espírito sai da reunião mediúnica, em vez de ele sair com aquela ideia de mudança, ele sai fortalecido no propósito dele. Porque ele encontrou em todo mundo o quê? Força. Então o que acontece? Muitas vezes nas relações da gente com os espíritos ou com as pessoas, nós temos que fazer o seguinte, nós não podemos fortalecer a energia daquela pessoa. Porque nós não estamos indo contra a pessoa, nós estamos indo contra o desequilíbrio que ela carrega. Então não adianta, a pretexto de eu falar que eu gosto muito de alguém, a pessoa xingar, brigar, agredir, bater, eu falo, nossa, você tá certo, coitado de você. Eu tô o quê? Sim.
falecendo. Eu tenho que tirar aquela energia e substituir por outra. Trabalhar perdão, harmonia, paz, alegria, então, entendeu? Eu tenho que quebrar aquele vínculo. Isso é o trabalho do médium de sustentação. Mas aí o que nós temos que fazer para ter isso? A gente volta lá para a gente fechar aqui, ó. Autoconhecimento. Se eu não souber quem eu sou, o que eu sinto, o que eu gosto, eu vou ter muita dificuldade de fazer o fio do que é bom, o que não é. Às vezes aquilo que é fantástico para mim, às vezes é negativo. Para alguma entidade. Ou para alguma pessoa que eu amo. Às vezes, inconscientemente, né, eu estou sustentando no outro comportamentos que eu até falo que eu quero que ele mude, mas eu mas eu estou sustentando. Por isso que a gente tem que se analisar. Peraí, que tipo de energia que eu estou doando para aquela pessoa? Que tipo de energia que eu estou oferecendo para aquele companheiro ou para aquela companheira? Né? Que tipo de oportunidade que eu estou dando para aquela pessoa? Né? Falar, eu não quero que você faça isso, mas eu alimento tudo. Né? Eu não quero que você brigue com ninguém, mas eu alimento todas as raivas, os ressentimentos, as amarguras do outro. Né? E o que Jesus fazia para curar a gente? Ele ia lá no cerne e colocava outra coisa. Né? O cara que tá cheio de ódio, ele fala, perdoa. Eu não vim aqui para escutar que eu tenho que perdoar. O cara saía procurar um que falava, não, vim, Gabriel, você tem que quebrar o pau. Esse eu gosto. Né? Por isso que é a questão a reunião, porque aí o que a gente faz na reunião? A gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer prece, a gente vai tentar se harmonizar enquanto grupo, a gente vai tentar fazer caridade, né? Reunião mediúnica tem que fazer caridade. Médium que não faz caridade tá se estrepando. Por quê? Porque caridade gera sintonia. Vai dar banho no menino, vai dar evangelização para criança, vai fazer uma campanha do quilo, vai visitar um asilo, vai fazer atendimento fraterno, vai ficar na evangelização infantil. Né? Não é porque a casa precisa da tarefa, não, gente. É porque quando você está nesse tipo de atividade, você está criando outros graus de vibração. Às vezes nem é isso. Às vezes você pode fazer um outro tipo de trabalho voluntário. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Né? E às vezes nem precisa ser dentro da casa espírita. Né? O pessoal também tem uma tara com isso que eu não entendo muito bem. Tá? Sério, mas a gente tem que fazer o bem. A gente tem que fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem não é ficar dentro de casa dormindo, olhando pro teto. Não tem jeito. Entendeu? Fazer o bem é movimentar nossa energia em favor daquele que precisa. Doando o que nós temos. O que eu tenho? Eu tenho paciência, então eu vou bater um papo com quem tá precisando. Eu tenho grana, eu vou doar aí 10 mil aí pra cesta do Francisco, não sei tanto. Né? Vou doar. Né? Claro que a doação financeira é a menor de todas. Por que é a menor de todas? Porque não envolve. Às vezes a pessoa tem muito, ela tá doando aquilo, igual eu dou R$1 aqui, ó. R$1 que você né? Então, o trabalho de caridade tem que movimentar o nosso pensamento. Né? Mas quem não dá conta de fazer muito, faz pouco. Né? Então, às vezes eu pego aqui, em vez de eu dar aula de evangelização, eu vou ali na sala de evangelização, vejo o que está precisando e vou lá e compro uns latas de couro, uns negócios. Eu estou fazendo alguma coisa, estou me movendo, estou girando a roda no bem. Né? Então, às vezes eu não posso ir num dia que a casa faz uma visita, mas eu posso visitar lá o meu tio que mora sozinho lá, que é chato. Quando ele liga, eu falo, meu Deus, ficou. Já viu quando a pessoa liga e se ficou olhando pro telefone? Não atendo. Aí você pensa assim, mas você já tem 15 vezes que eu não atendo, eu tenho que atender agora. Né? Você já atende querendo desligar. Alô, né? Nós não somos assim? A gente, não adianta não, nós temos que ser realistas, tá? O negócio de falar, nossa, que bom que você me ligou. Isso é mentira. Entendeu? Né? Por quê? Porque normalmente são pessoas que não sintonizam com a gente. Lidar com quem não sintoniza com a gente é difícil demais, gente. É difícil demais, não é? Por isso que fala, Jesus sofreu. Não do jeito que a gente, né? Não do jeito que a gente imagina. Mas Jesus estava no ambiente de ver, imagina, vem Francisco de Assis, Maria, esses espíritos iluminados, né? Cheio de amor para dar, nós, né? Francisco de Assis, nossa, gente, não fazer aqui a caridade, ajudar o mundo. O cara fala, não, Francisco, vamos dormir. Você está doido? Nós temos uma eternidade para dormir, nós temos que. Né? O cara está vivendo em outra esfera, né? E ele está sozinho. Né? Por mais que ele esteja empolgado, uma hora ele vai parar e falar, não. Só eu, né? Uma hora ele vai ter ali um momento ali da solidão, né? Então assim, e aí ele fala assim, nossa, ninguém me entende, ninguém me ama,
Ninguém, né? Vocês são tudo errado. Não é assim que a gente fala com as pessoas, né? Nós somos assim, né? É porque existe uma diferença de vibração. Que só vai ser vencida através do quê? Ou do esforço, ou da disciplina, ou da mudança de hábito. Né? E aí isso vai dizer pra gente daqui da reunião mediúnica. Quais são os espíritos que vão vir manifestar a reunião mediúnica? São os espíritos que têm afinidade conosco, no primeiro momento. Né? E como é que nós vamos receber? Nós vamos passar a mão na cabeça deles porque eles têm afinidade conosco ou nós vamos dar aquilo que eles precisam? Né? Né? Mas é isso. Fazendo nossa prece pra gente terminar. Né? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento amparo, auxílio para todos nós que aqui estamos. Possamos, Senhor, estabelecer bons vínculos de paz e de amor, e possamos caminhar, aprender e amar. Dá-nos, Senhor, o entendimento da nossa responsabilidade diante da vida e ajuda-nos a ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão em necessidade, como a nós mesmos. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, outra coisa que eu queria... Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.